Corinthians e uma dívida do Timão com o Memphis Depay. O clube ainda não pagou o prêmio pelo título do Campeonato Paulista. Como que você paga? Fazendo coisa errada, deixando gente ruim entrar. O Corinthians está oficialmente no fundo do poço? Nem o craque Memphis Depay recebeu o bicho prometido e os salários estão atrasados? A diretoria some, os jogadores se calam e a torcida, revoltada, vem entender o que está acontecendo nos bastidores do Timão nesse vídeo. Hora de falar sobre o Corinthians e uma dívida do Timão com o Memphis Depay. O clube ainda não pagou o prêmio pelo título do Campeonato Paulista. Conquista em cima do Palmeiras em 27 de março. Contrato entre as partes previa o pagamento de R$4.700.000 livres de impostos e o Timão tinha até o dia 20 do mês seguinte, ou seja, até 20 de abril para fazer essa quitação. O pagamento ainda não ocorreu. Nem o Memphis, nem os outros jogadores receberam prêmio do título do Campeonato Paulista. A diferença é que o prêmio do Memphis é muito maior do que seus colegas de elenco. Detalhe importante, tive acesso ao contrato do Memphis que prevê uma multa de 10% em cima do valor total em caso de atraso no pagamento. Então, dessa maneira, os R$4.700.000 livres de impostos já foram acrescidos de mais R$470.000. Isso sem falar nos juros de 1,5% ao mês. Tudo isso está incluso no contrato. No seguinte item, abre aspas, na hipótese de mora no pagamento parcial ou integral de quaisquer dos valores previstos na presente cláusula, o Corinthians incorrerá, desde que notificado pelo atleta, em multa de 10% sobre o valor inadimplido, além de juros de mora de 1,5% ao mês, por dia. Dividido por dia, fazendo a proporcionalidade dos dias, a partir da data do vencimento até a data do efetivo pagamento. Quero contar também que o Corinthians tem problemas com pagamentos do staff do Memphis Depay. A informação não é minha, mas do Silvinho, que garante que o Corinthians acabou assumindo uma série de despesas que o Memphis Depay tem com seu staff, como por exemplo o cozinheiro, segurança, o motorista, entre outros. E o Corinthians tem tido dificuldade em fazer a quitação desses pagamentos. Corinthians que, depois do Augusto Melo, percebeu um enorme rombo financeiro. Nos próximos dias, o Timão tem cerca de R$30 milhões em contas a pagar. E descobriu-se que há apenas R$5 milhões em caixa, talvez a dívida mais preocupante com o Profut. Parcela de R$3 milhões que não pode ser atrasada em hipótese alguma e o pagamento precisa ser feito até essa sexta-feira. É diante desse cenário que o Corinthians de Osmar Stabile, o novo presidente interino do clube, busca dinheiro de forma desesperada. Vai precisar saber o orçamento que ele tem que trabalhar para contratar. Mas se o presidente já disse que não tem um centavo no caixa, que não tem dinheiro para pagar o salário, e disse para os jogadores isso, que talvez atrase o salário esse mês. É possível, é possível. Como é que eu tenho dinheiro para pagar, para contratar alguém? A folha do Corinthians é de R$30 milhões. E o Corinthians está com aquele processo do RCE na justiça. E o RCE é uma resolução de dívidas a curto prazo. Então o Corinthians contrair novas dívidas a curto prazo obrigaria o clube a reformular esse plano. Né? Então, é duro isso, né? Realmente, a situação não é fácil. A priorização, é claro, é para os jogadores sem contrato, que aí você paga só o salário e as luvas, mas por uma posição como essa é difícil você contratar sem gastar. Eu não sabia disso. O Corinthians é o primeiro clube brasileiro a ser eliminado 2 vezes na fase de grupos da Sul-Americana. Foi o desafio da gestão tentar encontrar o dinheiro. Onde achou? Não sei especificar. Deveria falar. O plano é realmente... Deveria falar, né? Ah, sim. Não é verdade? Já que falou que não tinha R$1, mas da onde que eu peguei 3 milhões? Fez uma dívida, foi empréstimo, e pegou o quê? Pra quem que pegou, quem que deu, quem que emprestou, foi empresário, foi banco. Como que você arranja 3 milhões em 2 dias? Exatamente, esse era o desafio e segundo fontes ouvidas pela Rádio Bandeirantes, a tendência é fazer amanhã esse pagamento, craque Neto. Você que tá aí, você que tá em casa, vocês todos, quando você pega o cartão de crédito, você só gasta no mínimo, vai no mínimo. Você quebra a sua família, você perde a sua casa, você perde o seu carro, porque os juros é 300%. E o cartão não tá nem aí, os caras querem que você se exploda, que você morra. É mais ou menos o que acontece com o Corinthians, ele usa só o mínimo. Ele usa o mínimo do cartão. Passando e comendo. E aí ele vai passando e comendo, passando e comendo, passando e comendo, passando e comendo. Aí a dívida fica tão monstruosa que aí você não tem como pagar. Aí como que você paga? Fazendo coisa errada.
deixando gente ruim entrar, deixando bandido entrar, deixando amigo entrar, deixando irmão entrar, deixando mãe entrar, deixando esposa entrar, deixando filho entrar. Essa é a parada do Corinthians. Porque se o Corinthians fosse um lugar sério, o Corinthians jamais quebraria pela torcida que tem e pela grana que entra. Quanto você acha que entrou da Vai de Bet, que depois saiu? Quanto vocês acham que entrou da Sport da Sorte? 360 milhões. Pô, 360 milhões, eu quebrado, eu consigo pagar 25 milhões de folha. Não consigo? Eu consigo mandar embora o Mano, eu consigo mandar embora o Emiliano, eu consigo fazer. Porque eu não pago a marmita, eu não pago fulano, não pago ciclano, não pago salário, e aí vai virando um bolo. Aí chega um financeiro, olha, eu tenho o lugar certo, aí ele vai e gasta o mesmo dinheiro que o outro. Aí chega o advogado, não, vamos tranquilo, vamos fazer... Não, ele não gueto. Aí esse gueto aí é que vai e dá o poder para um cara tomar conta de uma instituição enorme como a do Corinthians. Então, o que deveria fazer? E o Herói já tentou fazer isso, que por sinal, se tem uma pessoa que tinha que ser presidente do Corinthians, era eu. E o Herói é meu vice. Mas eu não vou, porque eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo que as pessoas matem meus filhos, matem minha esposa. Me matem, ele não vai matar meus filhos, mata eu. Não precisa matar meus filhos, mata eu. Né? Porque eu já fui ameaçado várias vezes com um carro dublê, pessoas indo no condomínio onde eu moro, ligação, telefone, recado. Mas eu nunca fui fazer BO, e nem quero fazer BO. E nem vou. Eu nem sei quem foi, né? Eu já escrevi uma carta para falar quem foi, se aconteceu alguma coisa comigo. Porque é inacreditável um clube como esse, de tudo o que tem, 1.500, 2.000 votos, fazer tudo isso. Esse dinheiro incrível que as pessoas nem sabem. 1 bilhão por ano. Não, eles nem sabem administrar a vida deles. Como é que eles administram o clube? Tem muita dívida a curto prazo, né? Esse é o grande problema do clube hoje e é o que detectou o Stabile quando chega na presidência interina e começa a fazer essa varredura, esse pente fino com seus vices, né? Inclusive um deles, o Armando Mendonça, que conversou com a gente essa semana. Então o Corinthians está assim, tipo, meio que em alerta. Tipo, caramba, era isso mesmo? Então essas dívidas a curto prazo, como traz a matéria da Lívia, que é o que está pegando agora. E aí a questão de atraso salarial, que pode acarretar, né? Porque se tem muita dívida a curto prazo, pode respingar na folha salarial. Obviamente o Corinthians não quer isso, né? E aí vai pro futebol, né? Vai pro futebol, aí exatamente. Vai pro bolso do jogador, aí o bicho pega. E aí o bicho pega. E o Corinthians tem uma folha salarial que não é fácil. Ah, mas é a parceira que paga lá a parte do Memphis e tal. Mas aí é tudo do departamento de futebol, sem dúvida nenhuma. Não, e é um elenco caro. É um elenco que tem tem salários altos, né? Tem jogadores de alta remuneração, tipo Carrilho, o Memphis nem se fala, mas Martínez, Maicon... paga ainda parte dos salários de jogadores emprestados. O Fagner no Cruzeiro, né? O Fagner é 50%. A crise no Corinthians é real, é profunda e parece longe do fim. Quando até as estrelas deixam de receber, o sinal vermelho tá piscando forte. Mas e você, torcedor? O que pensa disso tudo? Comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com um corintiano indignado e já se inscreve no canal Voz do Torcedor para não perder nenhuma bomba do futebol brasileiro. Até a próxima!